As Brumas de Avalon, a Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 9. Estou ficando velha demais para essas viagens, pensou Viviane, enquanto cavalgava em meio à chuva de fim de inverno, a cabeça baixa envolta num manto bem fechado, e o ressentimento tomou conta dela. Esta tarefa devia caber agora a Morgana, e ela é quem devia ser a senhora, depois de mim, em Avalon. Taliesin dissera-lhe há 4 anos que Morgana estava presente ao casamento de Arthur em Caerleon, e ali ficara para servir entre as damas de Gwenfar. A Senhora do Lago, servidora de uma rainha, como ousava Morgana esquecer o seu verdadeiro caminho? E ainda assim, quando enviou uma mensagem a Caerleon para que ela retornasse a Avalon, o mensageiro voltou dizendo que a moça havia deixado a corte, indo, ao que parecia, para Avalon. Mas ela não está em Avalon, nem em Tintagel com Igraine, nem na corte de Lot em Orkney. Para onde então terá ido? Alguma coisa má poderia ter-lhe acontecido em suas viagens solitárias. Poderia ter sido aprisionada pelas quadrilhas de assaltantes ou de homens sem senhores que infestavam o interior. Poderia ter perdido a memória ou ter sido estuprada, assassinada, lançada em alguma vala onde seus ossos jamais seriam encontrados. Ah, não, pensou Viviane. Se ela tivesse sofrido alguma desgraça, sem dúvida eu teria visto no espelho ou com a visão. Mas não podia ter certeza. A visão agora era incerta e muitas vezes, quando tentava ver o além, apenas uma névoa enlouquecedora surgia ante os seus olhos. O véu do desconhecido que ela não ousava tentar penetrar. E a sorte de Morgana estava escondida dentro daquele véu. Deusa, rezou ela, como já fizera tantas vezes antes, mãe, consagrei-vos minha vida. Trazei de volta minha menina para mim, enquanto eu ainda estiver viva. E mesmo ao falar, sabia que não teria resposta. Apenas a chuva cinzenta como o véu do desconhecido, a resposta da deusa oculta no céu imóvel. Teria sentido tanto cansaço da última vez que fizera tal viagem há 6 meses? Parecia-lhe que antes cavalgava com a facilidade de uma moça, e agora as sacudidas do burrinho pareciam machucar todos os ossos do seu corpo magro, e que o frio penetrava o manto e a mordia com pequenos dentes gelados. Um de seus acompanhantes voltou-se e disse: Senhora, posso ver a casa lá embaixo. Chegaremos antes do anoitecer, creio. Viviane agradeceu ao homem, procurando não deixar transparecer a satisfação que sentia. Não podia demonstrar fraqueza aos seus acompanhantes. Gawain foi ao seu encontro no estreito pátio, enquanto ela desmontava do burro, amparando-a para que não pisasse no estrume. Bem-vinda, senhora, disse ele. Como sempre tenho prazer em vê-la. Meu filho Balin e seu filho chegarão ao máximo até amanhã. Mandei uma mensagem a Caerleon para que viessem. É tão grave assim, velho amigo? Perguntou Viviane, e Gawain concordou com um aceno de cabeça. A senhora dificilmente a reconhecerá. Ela está muito acabada agora, e se come ou bebe alguma coisa, por pouco que seja, é como se o fogo lhe queimasse as entranhas. Não poderá resistir muito apesar de todos os seus remédios. Eu temia isso, expressou Viviane com um gesto de cabeça e suspirando. Quando esta doença toma conta de alguém, não deixa mais escapar. Talvez eu possa minorar um pouco o sofrimento. Que Deus o permita, pois os remédios que deixou quando esteve aqui da última vez, pouco servem agora. Ela acorda e grita durante a noite como uma criança, quando pensa que eu e as servas não a ouviremos. Já não tenho sequer ânimo de orar e pedir que tais sofrimentos lhe sejam poupados, senhora. Viviane suspirou novamente. Da última vez que ali estivera, 6 meses antes, deixara as drogas e os remédios mais fortes, desejando que Priscila contraísse a febre no outono e morresse rapidamente, antes que cessassem os efeitos dos paliativos. Não podia fazer nada agora. Gawain levou-a para casa, instalou-a em frente ao fogo, e uma serva preparou-lhe um caneco de sopa quente, tirada de uma chaleira que fumegava. A senhora viajou muito na chuva, disse Gawain.
Sente-se e descanse. Poderá ver minha mulher depois da refeição da noite. Às vezes ela dorme um pouco e a esta hora do dia. Se ela pode repousar mesmo um pouco, isso é uma bênção, e não a perturbarei, comentou Viviane, envolvendo-se com as suas mãos pequenas o caneco de sopa e procurando instalar-se melhor no banco sem encosto. Uma das servas tirou-lhe as botas e o manto. Outra surgiu com uma toalha quente para secar-lhe os pés, e Viviane, afastando as saias para que seus pés magros pudessem pegar mais calor, descansou por um momento, confortável e despreocupada, esquecendo a sua triste missão. Depois ouviu-se um grito fino, vindo de um dos aposentos interiores, e a serva teve um sobressalto dizendo: "É a senhora, coitada, deve ter acordado. Tinha esperanças de que ela dormisse até que tivéssemos servido a refeição da noite. Tenho de ir vê-la." "Eu também vou." E Viviane acompanhou a mulher até o aposento interior. Gauan ficou sentado junto ao fogo, tendo no rosto uma expressão de medo, enquanto o grito fino ia desaparecendo. Desde que Priscila adoecera, quando Viviane a visitava, encontrava ainda nela traços de grande beleza, alguma semelhança com a bela jovem que criara seu filho Balan. Agora, o rosto, os lábios e o cabelo sem brilho tinham quase todas as mesmas tonalidades de um amarelo cinzentado, e até mesmo os olhos azuis pareciam desbotados, como se a doença tivesse sugado toda sua cor. Da última vez, Priscila ainda conseguia levantar-se e permanecer de pé por uma parte do dia. Agora estava de cama há vários meses. Meio ano transformara-a muito. Como sempre acontecia, os remédios e as ervas de Viviane proporcionavam-lhe melhoria e uma recuperação parcial. Agora era tarde demais para qualquer ajuda. Por um momento, os olhos sem brilho percorreram o quarto sem fixar-se. Os lábios moviam-se de leve no maxilar, que parecia entrar-lhe pela boca. Viu então Viviane, pestanejou e disse num fio de voz: "É você, Viviane?" A senhora do lago colocou-se junto dela e pegou-lhe com cuidado a mão emaciada. "Sinto muito vê-la tão doente. O que tem sentido, minha cara amiga?" Os lábios sem cor e rachados contraíram-se num arremedo de sorriso que Viviane por um instante julgou ser uma contração provocada pela dor, até compreender o que pretendia ser. "Não creio que pudesse estar pior", murmurou a enferma. "Acho que Deus e sua mãe esqueceram-se de mim, mas estou contente em vê-la outra vez, e espero viver o bastante para rever ainda uma vez os meus queridos filhos e abençoá-los." Deu um suspiro cansado e procurou mexer um pouco o corpo. "Minhas costas doem muito por estar deitada, mas quando me tocam, é como se me enfiassem facas. Estou sem sede e não ouso beber água, com medo da dor." "Vou tentar reconfortá-la um pouco", prometeu Viviane. E, dizendo aos servos o que desejava, limpou os ferimentos consequentes do longo tempo na cama e lavou a boca de Priscila com uma loção refrescante, de modo que, mesmo não tendo bebido água, não teria a língua tão ressecada. Sentou-se depois junto dela, segurando-lhe a mão, sem perturbá-la com conversas. Um pouco depois de escurecer, houve barulho no pátio, e Priscila, acordando novamente, os olhos febris à luz da lâmpada, exclamou: "São meus filhos!" E realmente, pouco depois, Balan e seu irmão de criação Balim, filho de Gauan, entravam no quarto inclinando-se devido ao teto baixo. "Mãe!" disse Balan, inclinando-se para beijar a mão de Priscila, e depois voltar-se para Viviane e fazer-lhe uma reverência. "Minha senhora." Viviane estendeu o braço e tocou o rosto do seu filho mais velho. Não era tão belo quanto Lancelot. Era corpulento e deselegante, mas tinha olhos negros e bonitos como os seus, ou como os do irmão. Balin era menor, um homem forte, de olhos cinzentos. Tinha apenas mais 10 dias do que seu filho. Viviane sabia. Parecia-se com a Priscila de outrora, de cabelos louros e faces coradas. "Minha pobre mãe", murmurou, afagando-lhe a mão. "Agora a senhora Viviane veio ajudar você, e dentro em pouco estará melhor, não é? Mas está tão magra, mãe. Deve procurar comer mais para ficar novamente forte e curada." "Não", murmurou ela,
Não voltarei a ficar forte, enquanto não estiver com Jesus no céu, meu querido filho. Ah, não, mãe, você não deve dizer isso, exclamou Balim. E Balaã, encontrando o olhar de Viviane, suspirou. Disse então numa voz tão baixa que nem Priscila e nem seu filho puderam ouvir. Ela não compreende que ela está morrendo, minha senhora. Minha mãe sempre insistiu em que ela pode ficar boa. Eu havia realmente esperado que ela se fosse no outono, quando todos apanhamos a febre, mas sempre foi tão forte. Balaã sacudiu a cabeça e seu pescoço grosso estava congestionado. Viviane notou que havia lágrimas em seus olhos, mas ele enxugou-as rapidamente. Pouco depois, Viviane disse que deviam sair todos e deixar a enferma repousar mais um pouco. Diga adeus aos seus filhos, Priscila, e abençoe-os. Os olhos dela brilharam um pouco. Gostaria que fosse realmente um adeus, antes que eu fique ainda pior. Preferia que não me vissem como eu estava hoje pela manhã, murmurou, e Viviane viu o terror dos meus olhos. Inclinou-se para ela, dizendo-lhe carinhosamente: acho que posso prometer-lhe que não sofrerá mais, minha cara, se é assim que deseja terminar. Por favor, pediu Priscila, e Viviane sentiu que suas palavras eram reforçadas pela pressão de sua mão magra como uma garra. Vou deixá-la aqui com seus filhos então, pois ambos são seus filhos, minha querida, muito embora você só tenha dado à luz a um deles. Dirigiu-se ao outro aposento, onde encontrou Gauã. Tragam minhas mochilas, ordenou os servos, e então, quando estas chegaram, procurou entre elas por um momento. Depois voltou-se para Gauã. Ela agora está tranquila, mas não posso fazer mais nada, exceto acabar com seu sofrimento. Creio que é esse o seu desejo. Não há esperanças então? Nenhuma? Não. Para ela não haverá senão sofrimento. E não posso imaginar o que Deus de vocês deseja que sofra ainda mais. Ela disse várias vezes que queria ter a coragem de atirar-se ao rio enquanto ainda podia andar até lá. É chegado, portanto, o momento de que se vá em paz, disse Viviane suavemente. Mas quero que saiba que tudo o que eu fizer estará de acordo com a vontade dela. Viviane, respondeu Gauã, sempre a amamos profundamente e confiamos em você. Se os seus sofrimentos terminarem aqui, sei que ela a abençoará. O rosto dele estava marcado pela dor. Acompanhou Viviane e de volta ao quarto interior. Priscila conversava tranquilamente com Balim e largou-lhe a mão. O moço dirigiu-se, chorando, para junto do pai. Priscila estendeu a mão magra para Balaã e disse numa voz frágil: Você tem sido um bom filho, sempre cuidou de seu irmão de criação, e peço-lhe que reze pela minha alma. Rezarei, minha mãe, prometeu Balaã, inclinando-se para abraçá-la, mas Priscila deu um pequeno grito de dor e medo quando ele se aproximou. Balaã limitou-se apenas a segurar-lhe a mão descarnada e apertá-la na sua. Já tenho o remédio para você, Priscila, disse Viviane. Diga boa noite e durma. Estou tão cansada, murmurou agonizante. Ficarei muito feliz de poder dormir. Deus a abençoe, senhora, e a sua deusa também. Em nome dela, que é misericordiosa, murmurou Viviane, levantando a cabeça de Priscila para que pudesse engolir. Tenho medo de engolir, é amargo e sempre que tomo alguma coisa sinto dor. Juro-lhe, minha irmã, que quando você tiver tomado isto não sentirá mais dores. Prometeu Viviane com segurança e chegou-lhe a taça aos lábios. Priscila engoliu e levantou a mão débil para tocar-lhe o rosto. Dê-me também um beijo de despedida, senhora, pediu, repetindo seu sorriso fantasmagórico. Viviane pressionou os lábios contra sua testa, que assemelhava-se a um crânio. Eu dei a vida e agora venho como mensageiro da morte. Mãe, faço por ela aquilo que gostaria que alguém fizesse por mim algum dia. Pensou e estremeceu, levantando os olhos para seguir o olhar interrogador de Balim. Venha, disse-lhe, deixemos que ela descanse. Passaram ao outro aposento. Gauã ficou para trás, segurando a mão da esposa. Era bom, pensou Viviane, que ele ficasse junto dela. As servas haviam preparado a refeição da noite, e Viviane, dirigindo-se ao seu lugar, comeu e bebeu, pois sentia-se cansada da longa viagem.
Vocês vieram da corte de Arthur, em Caerleon, até aqui? Em um dia, rapazes? Perguntou sorrindo, e em seguida os rapazes eram homens. Sim, desde Caerleon, respondeu Balan. E foi uma viagem horrível, com frio e chuva. Serviu-se de peixe salgado e passou manteiga no pão. Depois estendeu o prato de madeira a Balim. Você não está comendo, irmão. Balim estremeceu. Não tenho ânimo de comer quando nossa mãe está nessas condições. Mas graças a Deus a senhora veio. E ela vai melhorar dentro em pouco, não é mesmo? Seus remédios lhe fizeram tanto bem na última vez. Foi um verdadeiro milagre. Agora ela vai melhorar, não é? Viviane olhou para ele. Seria possível que não compreendesse? Disse com tranquilidade. O melhor fim para ela seria ir agora ao encontro de seu Deus na outra vida, Balim. Olhou-a com o rosto conturbado. Não, ela não pode morrer, exclamou. Senhora, diga-me que vai ajudá-la, que não deixará que morra. Não sou o seu Deus, e a vida e a morte não dependem de mim, explicou Viviane seriamente. Você prefere que ela continue nesse sofrimento por muito mais tempo, Balim? Mas a senhora conhece todas as artes da magia, protestou ele com raiva. Por que vem aqui então, se não pode curar? Ainda há pouco ouvia dizer que podia pôr fim ao sofrimento de minha mãe. Só há uma cura para o sofrimento de sua mãe, respondeu Viviane, colocando compadecida a mão no ombro de Balim. E é uma cura misericordiosa. Chega, Balim, disse Balan, colocando a mão grande e calejada sobre a mão do irmão de criação. Você realmente prefere que ela continue a sofrer? Mas Balim ergueu violentamente a cabeça e olhou para Viviane. Então a senhora usou a sua feitiçaria para curá-la, quando interessava a sua deusa maligna, gritou ele. E agora, quando já não pode fazer mais nada por ela, quer deixá-la morrer? Cale-se, homem, ordenou Balan, e sua voz era rouca e tensa. Você não viu? Nossa mãe a abençoou e deu-lhe um beijo de despedida. Era o que ela queria. Mas Balim continuava olhando para Viviane e levantou a mão como se fosse golpeá-la. Judas! Gritou. A senhora também traiu com um beijo. Voltou-se e correu para o quarto da mãe. O que fez? Assassina! Maldita assassina! Pai! Pai! É um crime! É uma feitiçaria! Gauã, o rosto branco, surgiu na porta do quarto fazendo gestos desesperados, pedindo silêncio. Mas Balim empurrou-o e entrou apressadamente no aposento. Viviane seguiu e viu que Gauã fechara os olhos da morta. Balim também o percebeu e voltou-se para ela, gritando de maneira incoerente. Assassinato! Traição! Bruxaria! Bruxa assassina! Gauã segurou o filho. Você não pode falar assim com alguém que sua mãe amava e sobre o corpo dela. Mas Balim agitava-se e gritava, tentando dirigir-se para Viviane. Ela procurou falar, para acalmá-lo, mas não a ouvia. Por fim, foi para a cozinha e sentou-se junto do fogo. Balan aproximou-se, tomou-lhe as mãos e disse: Sinto muito que ele tenha reagido dessa maneira, senhora. Ele não sabe o que diz, e quando o choque tiver passado, lhe estará tão agradecido quanto eu. Pobre mãezinha, sofreu tanto. Mas agora tudo acabou, e devemos-lhe isso. Baixou a cabeça, tentando não soluçar. Ela foi uma verdadeira mãe para mim também. Eu sei, meu filho, eu sei, murmurou Viviane, afagando-lhe a cabeça como se ele fosse um menino desajeitado que há mais de 20 anos. Você deve chorar por sua mãe adotiva, e seria um insensível se não o fizesse. Balan não resistiu mais e soluçou, ajoelhado ao lado de Viviane, e com o rosto escondido em seu colo. Balim apareceu e inclinou-se para eles com o rosto deformado pela fúria. Você sabe que ela matou nossa mãe, Balan, e vem buscar consolo com ela? Balan levantou a cabeça, procurando sufocar os soluços. Ela fez-lhe a vontade. Será que você não compreende? Mesmo com a ajuda de Deus, nossa mãe não teria vivido mais 15 dias. E você não queria que este sofrimento lhe fosse poupado? Mas Balim continuava a gritar desolado. Minha mãe está morta. Cale-se, ela era minha mãe adotiva, minha mãe também, gritou Balan com raiva, mas logo em seguida seu rosto descontraiu-se. Ah, irmão, meu irmão, também eu sofro porque vamos brigar.
Vamos, tome um pouco de vinho. O sofrimento dela terminou. Está agora com Deus. É melhor que rezemos por ela do que estar brigando assim. Vamos, irmão, venha comer e descansar. Você também está cansado. Não, gritou Balim. Não descansarei sob o teto que abriga essa bruxa imunda que matou minha mãe. Gauã entrou pálido e com raiva e deu um tapa na boca de Balim, ao mesmo tempo em que exclamava: Paz! A senhora de Avalon é nossa hóspede e nossa amiga. Você não conspurcará a hospitalidade deste teto com essas palavras blasfemas. Sente-se, meu filho, e coma, para não dizer tolices que todos tenhamos de lamentar. Balim, porém, olhava à sua volta como um animal selvagem. Não comerei, nem descansarei sobre este teto enquanto ele abrigar aquela mulher. Você ousa insultar minha mãe? Perguntou Balan. Vocês todos estão contra mim, gritou Balim. Portanto, deixarei este teto que abriga a assassina de minha mãe. Voltou as costas e saiu correndo da casa. Viviane afundou-se numa cadeira enquanto Balan oferecia-lhe o seu braço, e Gauã um copo de vinho. Beba, senhora, e aceite minhas desculpas pelo meu filho. Está fora de si. Dentro em pouco voltará ao normal. Devo ir atrás dele, pai, para que não cometa alguma imprudência? Perguntou Balan. Mas Gauã sacudiu a cabeça. Não, filho, fique aqui com sua mãe. As palavras não lhe serão muito úteis neste momento. Trêmula, Viviane provou o vinho. Também era sentida com a morte de Priscila, e recordava-se da época em que ambas eram jovens, cada qual com seu filho nos braços. Priscila fora tão bonita e alegre, haviam rido e brincado juntas com seus filhos. E agora ela estava morta, depois de uma enfermidade devastadora, e fora a mão de Viviane que lhe oferecera a taça da morte. O fato de lhe ter feito a vontade apenas deixava livre a sua consciência, mas não diminuía o pesar que sentia. Fomos jovens juntas, e agora ela está morta, e eu estou velha, velha como a própria imagem da morta. E daqueles meninos encantadores que brincavam aos nossos pés, um já tem cabelos brancos e o outro me mataria se pudesse, como uma bruxa e assassina. Parecia a Viviane que seus ossos tremiam com uma dor gelada. Estava perto do fogo, mas ainda assim não conseguia aquecer-se. Apertou o chale, e Balan levou-a para a melhor cadeira, colocou uma almofada às suas costas e deu-lhe um copo de vinho aquecido. Ah, também a senhora amava. Não se preocupe com o que Balim disse. Ele recobrará a razão com o tempo. Quando estiver novamente dono de seus pensamentos, saberá que seu gesto constituiu uma grande bondade para nossa mãe. Interrompeu-se, a vermelhidão subia-lhe lentamente ao rosto. Está aborrecida, senhora, por eu considerar como minha mãe aquela que acabou de morrer? Não, você está certo, respondeu Viviane, tomando o vinho quente e afagando a mão endurecida de seu filho, que outrora havia sido tão macia e pequena que podia cobri-la com sua própria, como um botão de rosa. Agora era sua mão que se perdia na dele. A deusa sabe que ela foi mais mãe para você do que eu. Ah, eu sabia que a senhora compreenderia. Morgana me disse a mesma coisa quando a vi pela última vez na corte de Arthur. Morgana? Está ela na corte de Arthur agora, meu filho? Estava lá quando você partiu? Balan fez um aceno negativo com a cabeça, lamentando-se. Não, eu a vi pela última vez há anos, senhora. Ela deixou a corte de Arthur, deixe-me ver. Foi antes que o rei sofresse aquele grande ferimento. Sim, no próximo solstício de verão completam-se 3 anos. Pensei que estivesse com a senhora em Avalon. Viviane acenou com a cabeça e agarrou-se ao braço da cadeira de espaldar alto. Não vejo Morgana desde o casamento de Arthur, pensou então que ela talvez tivesse viajado para outros países e perguntou a Balan. E o seu irmão Lancelot está na corte ou voltou para a Bretanha Menor? Ele não deixará a corte enquanto Arthur for vivo, creio, informou Balan, embora ultimamente ele se tenha ausentado com frequência. Viviane, com um fragmento da visão, ouviu as palavras que Balan não disse, pois não queria divulgar mexericos escandalosos. Quando Lancelot está na corte, os homens observam como ele nunca tira os olhos da rainha Gwenfar, e por 2 vezes rejeitou um casamento que lhe foi proposto por Arthur. Balan prosseguiu apressadamente.
Lancelot diz que colocará tudo em ordem no reino de Arthur, e por isso está sempre indo de um lugar para outro, e já matou mais bandidos do que qualquer outro dos companheiros do rei. Dizem que sozinho ele vale por toda uma legião, senhora. Balan ergueu a cabeça e olhou com mágoa para Viviane. Seu filho mais novo, senhora, é um grande cavaleiro. Um cavaleiro como os do velho Alexandre das lendas. Há quem diga ser melhor do que o próprio Arthur. Eu não lhe trouxe essa honra, senhora. Nós todos fazemos aquilo que Deus nos destinou, meu filho. Sorriu Viviane docemente. Sinto-me contente ao ver que você não guarda sentimentos rancorosos para com seu irmão por ser ele melhor cavaleiro. Balan sacudiu a cabeça. Ora, isso seria como querer mal a Arthur por não ser eu o rei, minha mãe. E Lancelot é modesto e bom para todos, e religioso como uma moça. Não sabe que ele se tornou cristão, senhora? Viviane sacudiu a cabeça. Não me surpreende. Disse com um leve desprezo que não sabia que surgira em sua voz, até que falou. Seu irmão sempre teve medo das coisas que não pode compreender, e a fé de Cristo é bem adequada para os escravos que se consideram pecadores e humildes. Fez uma pausa e disse, desculpe, meu filho, não pretendi menoscabar. Sei que é também a sua crença. Balan pestanejou e sorriu. Realmente acaba de acontecer um milagre, senhora, que tenha pedido desculpa por alguma coisa. Viviane mordeu o lábio. É assim realmente que me vê, meu filho? Ele fez sim com a cabeça. Ah, você sempre me parece a mais orgulhosa das mulheres, e acho certo que fosse exatamente como era, disse Balan. E Viviane não pôde deixar de pensar, zombando de si mesma que havia chegado a isso, buscar a aprovação de seu filho. Procurou alguma outra coisa sobre a qual falar. Você disse que Lancelot recusou-se a casar por 2 vezes? O que pensa que ele está esperando? Será que está mais interessado num dote maior do que o oferecido por qualquer moça? E mais uma vez julgou ouvir os pensamentos de que Balan não dizia em voz alta. Ele não pode ter aquela que queria, pois ela está casada com seu rei. Mas Balan falou. Ele diz que não está pensando em casar-se com ninguém. E faz brincadeira, afirmando que gosta mais do seu cavalo do que qualquer mulher que não possa acompanhá-lo em combate. Diz brincando que algum dia tomará como esposa alguma das guerreiras saxônicas. Ninguém pode superá-lo nas armas, nem nos torneios que Arthur realiza em Caerleon. Por vezes ele aceita lutar em desvantagem, sem um escudo, ou troca de cavalos com o adversário, para que não tenha muita vantagem. Balin desafiou-o certa vez e ganhou uma corrida com ele, mas recusou o prêmio, pois descobriu que a sela de Lancelot se havia soltado. Então Balin também é cortesão e bom cavaleiro? Ah, sim, mãe. Não deve julgar meu irmão pelo que aconteceu hoje. Quando disputou uma corrida com Lancelot, eu não sabia a quem devia preferir. Lancelot ofereceu-lhe o prêmio, dizendo que ele o havia conquistado com justiça, pois não poderia ter perdido o controle de seu cavalo. Foi o que disse, mas Balin não aceitou, e ficaram discutindo como 2 heróis das histórias antigas que Taliesin costumava contar-nos quando éramos pequenos. Então você pode orgulhar-se de seus 2 irmãos, concluiu Viviane, e a conversa desviou-se para outras coisas. Pouco depois levantou-se para ajudar e preparar a morta. Quando passou ao quarto desta, percebeu, porém, que as mulheres todas a temiam e que lá também estava um padre da aldeia. Recebeu-a bem, mas, pelas suas palavras, Viviane percebeu que pensava ser ela uma das irmãs de um convento próximo. Na verdade, suas escuras roupas de viagem davam-lhe essa aparência, e Viviane não tinha vontade de discutir com ele naquela noite. Assim, quando a convidaram a ocupar a melhor cama de hóspedes, ela aceitou. E, finalmente, dormiu. Mas tudo que conversara com Balan parecia lhe vir à mente, em seus sonhos. E por um momento pareceu-lhe ver Morgana, em meio à névoa cinzenta e pouco densa, correndo por uma floresta de árvores estranhas, coroada de flores que não havia em Avalon. Viviane dizia no sonho, e repetiu ao acordar, que não podia esperar mais, que tinha que ir procurar vê-la com a visão, ou com o que lhe restava dela. Na manhã seguinte, compareceu ao enterro de Priscila. Balin voltou e ficou chorando junto da sepultura.
Quando o enterro terminou e as outras pessoas haviam entrado na casa para beber cerveja, aproximou-se dele e propôs delicadamente: Não quer abraçar-me e trocar perdão comigo, meu filho. Acredite, eu partilho de sua dor. Fomos amigas durante toda a nossa vida, Priscila e eu, pois, do contrário, como lhe teria eu dado meu próprio filho para criar? Eu sou a mãe do seu irmão de criação. Estendeu-lhe os braços, mas o rosto de Balim permaneceu frio e fechado. Ele voltou-lhe as costas e se afastou. Gawain convidou-a a ficar por mais um dia ou dois para descansar, mas Viviane pediu que lhe trouxessem o seu burro. Tinha de voltar para Avalon, disse. Gawain, embora sua hospitalidade fosse sincera, ficou aliviado. Se alguém informasse ao padre quem era ela, poderia haver constrangimentos que não desejava na festa fúnebre de sua mulher. Também Balan perguntou: Permite que acompanhe até Avalon, senhora? Costuma ver assaltantes e gente má pelas estradas. Não, respondeu ela, estendendo-lhe a mão com um sorriso. Não tenho ar de quem leva ouro, e os homens que me acompanham são das tribos. Poderíamos esconder-nos nos montes se fôssemos atacados, e eu não represento nenhuma tentação para um homem que seja atrás de uma mulher. Riu e acrescentou: E com Lancelot empenhado em acabar com todos os bandidos deste país, tudo voltará dentro em breve ao que se diz o que era antes. E uma viagem de 15 anos, carregando uma bolsa de ouro, poderá ir de um extremo da ilha ao outro sem que ninguém a ataque. Fique aqui, meu filho, chorando a sua mãe, e faça as pazes com seu irmão de criação. Não brigue com ele por minha causa, Balan. Teve um estremecimento como se tivesse frio. Pareceu-lhe ouvir o tinir de espadas e ver seu filho sangrando com uma grande ferida. O que foi, senhora? Perguntou Balan. Nada, meu filho. Prometa-me apenas que não brigará com seu irmão Balim. Ele abaixou a cabeça. Não brigarei, mãe. E direi a ele quais foram as suas palavras, para que saiba que a senhora não ficou aborrecida. Pela deusa, não estou, afirmou Viviane, mas ainda sentia um frio gelado, apesar do sol de inverno lhe aquecer as costas. Que ela o abençoe, meu filho, e ao seu irmão também, embora eu acredite que ele não deseja a bênção de nenhum outro deus que não o seu. Você acredita a bênção da deusa Balan? Aceito. E acredito, respondeu inclinando-se para beijar a mão de Viviane. Ficou olhando para ela enquanto a comitiva se afastava. Viviane dizia-se, enquanto viajava para Avalon, que sem dúvida a visão não tivera ao despedir-se de Balan era consequência do cansaço e do medo. De qualquer modo, seu filho era um dos companheiros de Arthur, e não se podia esperar que na guerra com os saxões escapasse de algum ferimento. Mas a imagem persistia em sua memória, e tinha a sensação de que ele e o irmão adotivo acabariam brigando por sua causa. Por fim, Viviane fez um gesto nervoso, e não quis mais ver o rosto do filho na lembrança, até que voltasse a encontrá-lo pessoalmente. Estava preocupada também com Lancelot. Ele já passara há muito da idade de casamento, mas havia homens que não se preocupavam com as mulheres, buscando apenas a companhia de seus irmãos e camaradas de armas, e Viviane ficou pensando se seu filho, Dibban, seria um deles. Bem, Lancelot devia seguir seu próprio caminho. Ela concordava com isso quando ele deixara Avalon. Se era muito dedicado à rainha, sem dúvida era para que os seus camaradas não zombassem dele como apreciador de rapazes. Mas acabou afastando os filhos do pensamento. Nenhum deles ocupava seu coração o lugar de Morgana. E Morgana, onde ela estaria? Preocupara-se antes, mas agora, depois de ter ouvido as palavras de Balan, temeu pela própria vida da moça. Antes que o dia terminasse, mandaria mensageiros de Avalon a Tintagel, onde Igraine vivia, e ao norte à corte de Lot, onde Morgause poderia ter ido visitar o filho. Viviane tinha visto o pequeno Gwydion uma ou duas vezes em seu espelho, mas não lhe dera muita atenção desde que ele estivesse bem. Morgause era bondosa com todas as crianças pequenas, tendo vários filhos, e haveria tempo suficiente para pensar em Gwydion. Quando este chegasse à idade
em que teria de ser adotado. Então ele deveria vir para Avalon. Com a disciplina férrea de muitos anos, conseguiu afastar até mesmo Morgana de seus pensamentos e continuar a viagem para Avalon no estado de espírito que convinha a uma sacerdotisa que acabava de fazer o papel de mensageiro da morte para sua mais antiga amiga. Compungida, era claro, mas sem grande dor, pois a morte era apenas o início de uma nova vida. Priscila era cristã, acreditava que agora estaria com o seu Deus no céu, mas também ela nascerá novamente neste mundo imperfeito, para buscar a perfeição dos deuses várias vezes. Balaam e eu nos separamos como estranhos, e assim deve ser. Eu não sou a mãe, e não devo sofrer mais do que quando deixei de ser a donzela para ela. Não obstante, seu coração estava cheio de rebeldia. Sim, chegara o momento de abrir mão do governo de Avalon, para que uma mulher mais jovem se tornasse a senhora do lago. E ela, apenas uma das mulheres sábias que davam conselhos e orientação, mas sem arcar com o poder esmagador. Sabia muito que a visão a estava abandonando, mas não podia abrir mão do seu poder, até que pudesse transferi-lo para as mãos preparadas para assumi-lo. Pensara poder aguentar até que a amargura de Morgana tivesse passado e ela voltasse para Avalon. Mas, se aconteceu alguma coisa com Morgana, e mesmo que não tenha acontecido, terei o direito de continuar como senhora, quando a visão me deixou. Por um momento, quando chegou junto ao lago, sentia tanto frio e estava tão molhada, que quando os remadores se voltaram para ela, para que convocasse as brumas, não conseguiu lembrar-se do encantamento. Sim, realmente é tempo, e mais do que tempo, que eu transfira os meus poderes. E então as palavras lhe voltaram à memória, e as pronunciou, mas passou grande parte daquela noite acordada com medo. Quando a manhã chegou, Viviane examinou o céu. A lua estava minguando, e não poderia consultar o espelho naquela altura. E haverá qualquer utilidade em consultar aquele espelho outra vez, agora que a visão me abandonou? Com disciplina férrea, forçou-se a nada dizer, e qualquer das sacerdotisas que a serviam. Mais tarde, porém, reuniu-se com outras mulheres sábias e perguntou-lhes: haverá alguém na casa das donzelas que ainda seja virgem e ainda não tenha ido ao bosque ou às fogueiras? A pequena filha de Tailesim, informou uma das mulheres. Viviane ficou confusa por um instante, e Grain estava crescida, casara e enviuvara. Era a mãe do grande rei de Caerleon, e também Morgause, que estava casada e era mãe de muitos filhos. Depois lembrou-se e disse: eu não sabia que ele tinha uma filha na casa das donzelas. Houve uma época, pensou, em que nenhuma moça era levada à casa sem que ela soubesse, e fora sua a mão que testara cada uma delas, quando a visão e quanto à sua inclinação para a ciência druida. Nos últimos anos, porém, abrira a mão desse controle. Digam, quantos anos ela tem? Como se chama? Quando veio ficar conosco? Chama-se Niniane. É filha de Branwen. Lembra-se dela? Segundo contou Taliesin, lhe fez esta filha nas fogueiras de Beltane. Parece que foi há pouco tempo, mas ela deve ter hoje 11 ou 12 anos, talvez mais. Foi criada em alguma parte no norte, mas veio para nossa companhia há 5 ou 6 estações. É uma boa menina, obediente, e hoje em dia não há muitas donzelas que venham para nós, de modo que possamos escolher entre elas, senhora. Não há hoje nenhuma como Raven ou sua sobrinha Morgana. E onde está Morgana agora, senhora? Ela devia voltar para nós. Sim, realmente ela devia voltar para nós, admitiu Viviane, sentindo-se envergonhada de dizer que nem sabia onde estava ela e nem mesmo se estava viva ou morta. Como tenho a insolência de ser senhora de Avalon, quando sequer conheço o nome da minha sucessora, nem quem está na casa das donzelas. Mas se esta Niniane era filha de Tailesin e de uma das sacerdotisas de Avalon, certamente teria visão. E mesmo que não tivesse, Viviane poderia forçá-la a ver, se ainda fosse virgem. Mandem essa Niniane falar comigo antes do amanhecer, dentro de 3 dias, e a contar de hoje, ordenou,
e, embora visse muitas perguntas nos olhos da velha sacerdotisa, observou com satisfação que ainda era a indiscutida senhora de Avalon, pois a mulher nada disse. Niniane apresentou-se 1 hora antes do amanhecer, ao fim da reclusão da lua minguante. Sem dormir, Viviane passara grande parte da noite inquieta, fazendo a si mesma uma série de perguntas. Sabia que relutava em abrir mão de sua posição de autoridade, mas, se pudesse transferi-la para as mãos de Morgana, deixaria o posto com saudades. Rodava nas mãos a pequena faca, que Morgana abandonara quando fugira de Avalon, e colocou-a de lado, erguendo o rosto para olhar a filha de Taliesin. A velha sacerdotisa, como eu mesma, perdeu a noção do tempo. Sem dúvida, a menina tem mais de 11 ou 12 anos. A mocinha tremia de medo, e Viviane lembrou-se de que Morgana também tremia ao vê-la pela primeira vez como a senhora de Avalon, e disse docemente: Você é Niniane? Quem são seus pais? Sou filha de Branwen, senhora, mas não sei o nome do meu pai. Ela contou-me apenas que fui concebida em Beltane. Bem, isso era bastante razoável. Quantos anos você tem, Niniane? Terei 14 invernos este ano. E você já esteve nas fogueiras, filha? A menina negou com a cabeça e disse: Ainda não fui chamada. Você tem a visão? Apenas um pouco, creio, senhora. Viviane suspirou. Bem, veremos. Venha comigo. Saíram da sua casa, isolada, subindo pelo caminho oculto do poço sagrado. A menina era mais alta do que ela, esguia e de cabelos louros com os olhos violeta. Não era muito diferente de Igraine, quando esta tinha a mesma idade, pensou Viviane, embora o seu cabelo estivesse mais perto do vermelho do que do louro. De repente pareceu-lhe ver essa Niniane coroada e vestida como a senhora, e sacudiu a cabeça com impaciência para afastar dela a visão indesejada. Sem dúvida eram apenas devaneios incertos. Levou-a até o poço. Depois parou por um momento para olhar o céu. Entregou-lhe a faca, que fora dada a Morgana, ao ser feita sacerdotisa, e falou tranquilamente: Olhe no espelho, minha filha, e veja onde está aquela que tinha isto. Niniane hesitou. Senhora, eu lhe disse, eu tenho pouca visão. Viviane compreendeu de repente. A menina tinha medo de falhar. Não tem importância. Você verá com a visão que era minha. Não tenha medo, minha filha, mas procure ver no espelho. Silêncio enquanto Viviane observava a cabeça inclinada da menina. Na superfície da água parecia que apenas o vento passava, irritando-a como sempre. E então Niniane começou numa voz baixa e insegura. Vejo... Ela dorme nos braços do rei cinzento. E calou-se. O que quer ela dizer? Viviane não conseguia interpretar as palavras. Quis gritar com a menina, forçar nela a visão indesejada, mas controlou-se no maior esforço de sua vida, calando-se, sabendo que até mesmo em seus pensamentos incertos poderiam apagar a visão da Virgem. Disse numa voz pouco mais clara do que um sussurro: Diga-me, Niniane, você pode ver o dia em que Morgana voltará para Avalon? Outra vez o silêncio vazio. Uma leve brisa. O vento na manhã soprou novamente e perpassou pela superfície vítrea da água. Por fim a moça sussurrou: Ela está de pé, na barca. Seu cabelo está grisalho agora. E novamente silenciou, suspirando como se estivesse ou sentindo muita dor. Você vê mais alguma coisa, Niniane? Fale, diga-me. Dor e terror cruzaram o rosto da menina e murmurou: a cruz! A luz me queima! O caldeirão entre as mãos dela! Raven, Raven! Você nos vai deixar agora! A respiração tornou-se ofegante, como que em choque e espanto, e desabou desmaiada no chão. Viviane ficou imóvel, as mãos trançadas. Em seguida, com um profundo suspiro, inclinou-se para erguer a menina. Mergulhou a mão na água, borrifou-a sobre a face pálida. Um momento depois, a mocinha abriu os olhos, fixando-a em Viviane com medo, e começou a chorar. Sinto muito, senhora, eu nada pude ver. Bem, então ela falou, mas não se lembra do que viu. Eu bem podia ter-lhe poupado isto, mas valeu a pena. Era inútil irritar-se com a menina.
que só fizera o que lhe mandaram. Viviane afagou os cabelos louros de Niniane e disse suavemente: Não chore, não estou zangada com você. Sua cabeça está doendo? Vá descansar, minha filha. A deusa distribuiu seus dons como quer. Mas por que, mãe? Mãe de todos, me mandais instrumentos imperfeitos para realizar a vossa vontade. Tiraste-me o poder de fazer a vossa vontade. Por que então tiraste-me também aquela que poderia servir-nos quando eu já não estiver aqui? Niniane, com as mãos na cabeça, desceu lentamente o caminho em direção à casa das donzelas, sendo seguida depois de algum tempo por Viviane. Teriam as palavras de Niniane sido apenas um delírio? Não lhe parecia. Tinha certeza de que ela vira alguma coisa, mas Viviane não entendia o que, e as tentativas da menina de expressar-se em palavras nada significavam. Agora, Niniane esquecera tudo, e não podia interrogá-la novamente. Ela dorme nos braços do rei cinzento. Significaria isso que Morgana estava nos braços da morte? Voltaria Morgana para Avalon? Niniane dissera apenas: ela está de pé na barca. Portanto, Morgana voltaria a Avalon. Seu cabelo está grisalho agora. Portanto, essa volta não se faria brevemente, se é que ocorreria. Isso, pelo menos, era claro. A luz me queima. Raven, Raven, o caldeirão entre suas mãos. Isso, sem dúvida, era apenas um delírio, uma tentativa de colocar uma imprecisa visão em palavras. Raven levaria o caldeirão, a arma mágica das águas e da deusa. Sim, Raven tinha poderes para levar os grandes símbolos. Viviane ficou sentada, olhando a parede de seu quarto, pensando se isso significaria que agora Morgana estava perdida para eles e Raven devia assumir o poder da Senhora do Lago. Parecia-lhe que as palavras da menina não poderiam ser interpretadas de outra maneira, e mesmo assim poderiam nada significar. Não importa o que eu fizer agora, estou agindo no escuro. É como se eu tivesse procurado Raven, que me teria respondido apenas com o silêncio. Mas, se Morgana estava realmente nos braços da morte ou perdida para sempre para Avalon, não havia outra sacerdotisa preparada para assumir a responsabilidade. Raven dera sua voz à deusa, e teria o seu santuário de ficar abandonado porque Raven escolhera o silêncio? Viviane ficou sozinha em casa, olhando para a parede e refletindo sobre as palavras enigmáticas de Niniane. De repente levantou-se e subiu a trilha silenciosa para olhar novamente as águas imóveis cinzentas com o céu pesado. Pareceu-lhe por um momento que alguma coisa movia-se ali, e ela murmurou: Morgana? Olhou fixamente para as profundezas silenciosas do poço, mas o rosto que a fitava de volta não era de Morgana, era imóvel, indiferente como o da própria deusa, coroada com simples juncos. É a minha própria face que vejo, ou a imagem da morte? Por fim, cansada, afastou-se. Eu sabia desde a primeira vez que trilhei este caminho que haveria momentos de desespero total, quando se busca arrancar o véu do santuário e quando se grita por ela sabendo que não responderá, porque não está ali, porque nunca esteve ali. Não há deusa, mas apenas nós mesmos, e estamos sós na zombaria dos ecos refletidos por um santuário vazio. Não há ninguém ali, nunca houve alguém ali, e toda a visão não passa de sonhos e alucinações. Enquanto se arrastava, cansada, descendo o morro, viu a lua nova no céu. Agora, porém, isso nada significava, a não ser que o silêncio e a reclusão rituais estavam pelo momento encerrados. Que tenho eu a ver com esse arremedo de deusa? A sorte de Avalon está nas minhas mãos, e Morgana partiu. Estou sozinha como velhas, crianças e moças ainda despreparadas. Sozinha, sozinha. E estou velha, cansada, com a morte à minha espreita. Em sua casa, as mulheres haviam acendido fogo e um copo de vinho aquecido estava de lado da sua cadeira. Para que quebrasse o jejum da lua minguante. Sentou-se pesadamente
e uma de suas atendentes veio tirar-lhe os sapatos e colocar um xale quente em volta de seus ombros. Não há ninguém, apenas eu. Mas eu ainda tenho as minhas filhas. Não estou totalmente só. Obrigada, minhas filhas, agradeceu com uma cordialidade pouco habitual, enquanto uma das atendentes fazia uma reverência tímida sem falar. Viviane não sabia o seu nome. Por que eu estou sendo tão negligente? Mas imaginou que a moça devia ter feito um voto transitório de silêncio. Uma outra atendente disse suavemente: É privilégio nosso servi-la, mãe. Irá descansar agora? Por enquanto não, respondeu, e acrescentou num impulso: Peça à sacerdotisa Raven que venha me atender. Um longo tempo pareceu transcorrer, até que com um passo silencioso Raven entrou na sala. Viviane saudou-a com um movimento de cabeça que a moça respondeu, e obedecendo a um gesto da senhora foi sentar-se à sua frente. Viviane estendeu-lhe o copo ainda quase cheio de vinho quente, e Raven provou, com um sorriso de agradecimento, colocando-o de lado. Por fim, Viviane disse num tom de quem pedia: Minha filha, você rompeu seu silêncio uma vez antes de Morgana partir. Agora eu a procuro, e ela não é encontrada. Não está em Caerleon, nem em Tintagel, nem com Lot e Morgause. E eu estou envelhecendo. Não há ninguém para substituir-me. Pergunto-lhe como perguntaria ao oráculo da deusa: Morgana voltará? Raven ficou em silêncio. Por fim sacudiu a cabeça e Viviane perguntou: Você quer dizer que ela não voltará ou que não sabe? A jovem sacerdotisa, porém, fez um estranho gesto de desamparo e indagação. Raven, você sabe que eu devo passar o meu posto a alguém, e não há ninguém para recebê-lo, ninguém que tenha a tradicional formação de sacerdotisa, nenhuma que conheça tudo, só você. Se Morgana não voltar para nós, você terá de ser a Senhora do Lago. Seu juramento de silêncio foi cumprido fielmente. Agora é chegado o momento de deixá-lo de lado e receber as minhas mãos a guarda deste lugar. Não há outra solução. Raven sacudiu a cabeça. Era alta, franzina, e como Viviane pensou, já não era jovem. Tinha sem dúvida mais 10 anos do que Morgana. Devia estar perto dos 40, e chegou aqui como uma mocinha, cujos seios ainda não havia despontado. Tinha o cabelo longo e escuro, o rosto era moreno e magro, os olhos pretos sob sobrancelhas grossas e negras. Tinha um ar envelhecido e austero. Viviane cobriu o rosto com as mãos e disse numa voz rouca entre as lágrimas que não devia derramar: Eu não posso, Raven. Um instante depois, ainda com o rosto coberto, sentiu um toque leve no rosto. Raven levantara-se e estava inclinada sobre ela. Não falou, apenas a abraçou fortemente e a segurou por um momento. Viviane, sentindo o calor da outra mulher, começou a soluçar e teve vontade de chorar sem parar. Por fim, quando cansada, ela se calou. Raven beijou-a e saiu em silêncio.